Hoje é uma final? Talvez. Pode ser uma final ou pode ser o final. Fluminense e Palmeiras se enfrentam no Maracanã nessa partida decisiva desse sábado. Líder contra vice-líder. É o que você vai ver hoje no sábado no Maracanã. E tudo que você precisa saber para assistir essa partida você encontra aqui no vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você quiser, você deixa seu like aqui embaixo, isso ajuda bastante o canal. Mais pessoas podem conhecer o Raiz Tricolor se você apertar o like aqui embaixo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor também. Estamos com um número legal de inscritos, estou tentando subir ainda mais, né? Já passamos 200 e estou atualizando nesse exatamente 178.164 pessoas. Não dá pra gente chegar a 178.2 aí, não dá? Então dá essa moral deixando o like aqui embaixo. Beleza? Vamos lá, vamos falar um pouco dessa partida que é... Jogo assim, importante, porque é hoje às 7 horas da noite. Jogo extremamente relevante. O jogo é só no Premiere, não tem transmissão do Sport TV nem da Globo, né? Deixaram no Premiere para poder ativar as assinaturas, porque Fluminense e Palmeiras vão se enfrentar valendo, eu diria que é valendo o Campeonato Brasileiro, né? Se a gente ganhar, existe um Brasileirão, e se a gente perder aí, de fato, Palmeiras rumo ao título tranquilamente. Jogo, como eu falei, às 19 horas, 7 horas da noite, Maracanã. E aí, cara, de números, tá? Isso eu achei meio bizarro. 117 jogos é o que se completará hoje, né? Hoje é o jogo de número 117 entre Fluminense e Palmeiras. 36 vitórias nossas, 18 empates e 62 vitórias do Palmeiras. É bizarra essa diferença. Eu fiz o cálculo e é o time que o Fluminense mais tem diferença de derrotas. São, ao todo, 26 derrotas a menos. Aliás, 26 vitórias a menos que o Fluminense tem em relação ao Palmeiras. É mais, inclusive, até do que o Flamengo, que tem 439 jogos com o Fluminense. Então, assim, a diferença do Flamengo acho que é de 22, é uma diferença muito menor, né, no universo de quase 500 jogos, do que as 26 que a gente tem a menos em relação ao Palmeiras, com tão poucos jogos. Fica pelo menos, quer ter um ponto positivo disso tudo? Cara, fica pelo fato de que a gente, pelo menos, nos últimos jogos do Maracanã, tem se dado muito bem. No ano passado ganhamos, em 2020 empatamos, em 19 e em 18 ganhamos, sempre numa situação onde eles pareciam imbatíveis. Espero que hoje seja assim. E, falando em imbatíveis, enfim, a gente tá na briga pelo título ou não? Eu vou fazer uma pergunta, porque aqui a gente é diferente da mídia tradicional. Se a gente ganhar, a gente ajuda o Flamengo? Sacanagem. É porque é só isso que se fala aí na mídia tradicional, né? E por isso que você caga e anda. O jogo de hoje vai dizer se a gente tá na briga do título ou não. Acho que talvez seja... o Fluminense tá ali, pra quem já jogou beat'em up, né? Aqueles jogos tipo Streets of Rage. Tem alguns outros, mas esse é o que eu mais joguei na vida. Tem aquele A Vida, né? Ou Sonic também, que não é beat'em up, mas é Sonic. Você tem uma vida só. O Fluminense, nesse momento... Tem o Palmeiras contra ele, tem 10 dali personagens pra poder socar e ele morrer, né? E ele tem uma vida só. Esse é o cenário que o Fluminense entra contra o Palmeiras. Se perder o jogo hoje em casa, não tem como, né? Assim, pra mim o título acabou. Pode voltar, ter chance em outro momento? Claro que pode, né? Tudo muito fluido, mas a análise agora vai ser que acabou. Se ganhar, eu diria que ganhou uma vida a mais. Comeu um cogumelo ali do Mario, né? O Fluminense passa a entrar na briga pelo título. Eu confesso assim, eu ainda acho extremamente difícil, mesmo ganhando hoje, tirar 5 pontos do Palmeiras, é óbvio, extremamente complicado. Mas a gente estaria na briga. O empate, é engraçado porque o empate não tira a gente da briga pelo título. O que ele faz é colocar o Palmeiras num patamar meio inalcançável, né? O Palmeiras, por exemplo, tá vindo numa sequência que ele enfrentou o Corinthians, o Flamengo e o Fluminense, todos como vice-líder, quase que como um cinturão, né? Enfrentando o lutador em busca do cinturão. E desses 3 jogos, ele jogou 2 fora de casa, né? Vai jogar com o Fluminense, jogou contra o Corinthians. E se não perder hoje no Maracanã, ele não vai ter perdido nenhum. Então, obviamente, o Palmeiras vem também pensando que o empate não é do pior das situações. Casa cheia, mas não lotada.
O jogo de hoje tem mais de 40 mil ingressos vendidos, não deve esgotar os ingressos, uma sequência de 4 jogos em casa, mas com uma média muito boa. A média do Fluminense nesse período aí vai ficar em cerca de 45, 50 mil pessoas no Maracanã. O jogo de hoje é crucial para definir isso também, o momento. Perdeu? Putz, é uma vitória só em 5 jogos. O Phil falou disso lá na live do Canal 20. Uma vitória em 5 jogos. Ganhou? É arrancada pro título, meu amigo. Uma derrota em 18 jogos. O Fluminense tá voando. Então, esse jogo de hoje também ele define um pouco do momento. Apesar de eu achar que o torcedor tem noção de que a gente tá enfrentando um time que enfrentou a gente no primeiro turno e de lá pra cá perdeu 2 vezes até agora. Uma no Brasileirão e uma na Copa do Brasil. Então, a gente não tá enfrentando qualquer time do outro lado. Mas é claro, eu preciso deixar claro isso aqui pra você, senão eu não vou estar sendo verdadeiro. A gente precisa colocar tudo em perspectiva. O Fluminense disputa contra uma máquina de vitórias. Como eu falei, os números do Palmeiras não mentem, né? O Palmeiras no ano inteiro, o Palmeiras tem, é um número bizarro, tá? 4 derrotas. No ano inteiro, 55 jogos, eles têm 4 derrotas. No ano inteiro, eles jogaram 55 jogos, eles tomaram 33 gols, eles já fizeram mais de 100. Então, assim, a gente tá enfrentando um time absurdo, um time muito fora da curva, um time que tá fazendo, todo mundo louvou pelo que o Flamengo fez no segundo semestre de 2019, ele tá fazendo o ano inteiro isso. Então, num ano onde a gente tá enfrentando esse time, e era um ano onde a gente considerava o G4 um resultado ótimo, acho que no início não era perfeito, mas era ótimo no início da temporada, a gente precisa colocar as coisas em perspectiva. Mas dá pra vencer, porque no Bola em Campo você sabe que a gente tem igualado as coisas. Igualado, inclusive, tem que deixar claro aqui na hora do patrocínio da Bet7K que a gente tem igualado, inclusive, em outras situações, tá? Na Bet7K, a odd do Fluminense, quem olha lá, eu sempre gosto de pegar a odd pra fazer favoritismo e tal, tá semelhante, tá? Mais de 2, tá 2.7 no momento que eu tô vendo aqui. 2.7 pro Fluminense, 2.8 pro Palmeiras, pode ser que tenha dado uma alteração, né, depois aí pra você de manhã. Ou seja, tem jogo, e tem jogo também lá na Bet7K. Usa o link que tá aqui na descrição para você fazer o seu cadastro lá na casa de apostas Bet7K. Beleza? Vai lá, não esquece de fazer e detalhe, tem apostas ao vivo, tá? Agora também. E eles têm um chat lá que também te atende direto, então dá essa moral aí. Cara, Bola em Campo. Como eu falei, é aqui onde a gente iguala um pouco as coisas. A Bet7K, casa de aposta, é o que eu sempre falo, casa de aposta não faz as coisas no chute. Eles sabem o que eles estão fazendo ali na maioria das vezes. E o Fluminense não é um azarão contra o Palmeiras. Eu citei isso tudo aqui, de fato de moral pro Palmeiras, mas o Fluminense não é um azarão. Escalação provável, eu sei que você já viu. Você já viu no título, né? Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Manuel na zaga, Cris Silva, famoso Cristiano, titular na lateral esquerda, André Nonato, John Arias, Ganso, Matheus Martins e Germancano. O provável time contra o Palmeiras. E é claro que você tem a certeza disso já, né? Há sim a possibilidade de Cristiano no lugar de Caio Paulista. Foi a matéria, né, do GE. Globo dessa sexta-feira. Vamos ver, assim, não é uma certeza, né? É muito mais uma ponderação. O Cris Silva entrou muito bem, jogando muito bem contra o Corinthians, no lugar de Caio Paulista. Não só, ele se destacou muito por causa do lance do segundo gol, né? Que ele sai cara a cara, dá o tapa pro meio da área e John Arias acaba fazendo um golaço. Mas ele foi muito bem defensivamente. Foi o jogador que mais desarmou, por exemplo, na partida e anulou Fagner enquanto foi possível. Sobre Cris Silva, você tem um ponto estranho, né, dele do Fluminense com o Diniz. Ele só tinha jogado a Vera mesmo um jogo. Jogou contra o Júnior de Barranquilha. Depois o Diniz botou outro. Já contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, já bota Pineda pra jogar. E dali pra frente o Cris Silva só tem pouquíssimas chances, na verdade. Na verdade ele tem uma chance, a Vera mesmo. Que é contra o Atlético Mineiro e que ele dá uma assistência. As outras 2 partidas que ele iniciou como titular. Uma foi contra o Oriente Petroleiro, em que boa parte do time foi poupado. E a outra contra o Atlético Goianiense, quando o Fluminense ficou com 1 a menos, com 15 do primeiro tempo. 15, 20. E ele sai no intervalo com o Fluminense perdendo. Então, assim, não dá nem pra gente dizer que ele recebeu muitas chances. Que tô ansioso pra ver, cara. E tem um movimento interessante, tá?
Tá rolando um movimento, é óbvio. O ódio a Caio Paulista é o motivador disso? Pode ser. Mas tá rolando um movimento muito interessante de apoio ao Cris Silva, do tipo, cara, vai lá, tua chance, vai lá, Cris Silva e tal, pô, confio em você, porque é aquele negócio, né, o inimigo, quem pode tirar o meu inimigo do time passa a ser meu amigo. É o que o cara pensa no questão de Caio Paulista. Interessante, vamos ver como é que vai ser essa situação de Cristiano titular. Acho que se ele fizer uma boa partida, tem tudo pra poder, fizer uma sequência de boas partidas, pra poder entrar naquela cota de Samuel Xavier. Que é qual a cota? Pô, não vi no jogo. Deve ter ido bem, né? Atualmente Samuel Xavier tá nessa. Antes Samuel Xavier tava na cota Wellington, o próprio Caio Paulista, que não vi no jogo. Foi mal, certeza que foi mal. Na dúvida eu reclamo. Cara, sobre o time do Fluminense, né? Eu falei, vai com a linha de defesa ali um pouco diferente. Não sei se é uma tentativa de evitar erros bobos. Fato é que o Fluminense tomou 9 gols em 4 jogos. E o Fluminense fez 9 gols em 3 jogos. Jogos do Fluminense tem muita emoção e o Fluminense toma muitos gols. Como eu falei, o número do Palmeiras, eu vou citar o número do Fluminense. São também 55 jogos do Fluminense nessa temporada. São 95 gols, um ataque quase tão bom quanto o do Palmeiras, mas 48 gols sofridos. E se a gente fizer um recorte ali mais do time de Fernando Diniz, essa média sobe um pouco, porque o time de Abel Braga tomou pouquíssimos gols no Campeonato Carioca. Ou seja, o Fluminense tem uma média extremamente alta, principalmente nos últimos jogos, de gols sofridos, mas também de gols feitos. Ou seja, o jogo do Fluminense é gol lá no alto. Só que aí você olha para o Palmeiras, e o Palmeiras tem, nos últimos 3 jogos, 2 gols feitos. E nos últimos 4 jogos, 1 gol sofrido. Ou seja, é também um time que joga muito para poder ser decisivo. Ontem, né, nessa sexta-feira, lancei um vídeo aqui no canal que eu recomendo, que você vai assistir com o Leandro e a mim, da Central 3, do Som nas Torcidas, enfim, de vários projetos. E ele falou aqui ontem, palmeirense, né, ele falou aqui ontem sobre a forma em que o Fluminense pode fazer gols em cima do Palmeiras. Ele falou, tirar os volantes da frente da área, entrar tocando por dentro, evitar os cruzamentos, que a zaga do Palmeiras é muito boa pelo alto. Só que isso vai exigir muita movimentação, principalmente de John Arias, ser ainda mais participativo do que ele é. Não vai ter muito espaço para aquele cara que John Arias gosta de ser entre as linhas, aparecendo. Não, vai ter que aparecer dos lados para tocar e tal. E achar jogadores que tenham batida boa de média distância, como é o fato de André, por exemplo, vinha se destacando muito no primeiro turno. Mas o ponto principal é o seguinte, que ele fala, né? O Palmeiras é um time extremamente concentrado. Muito mesmo, assim. E ele até lembra do gol no jogo de ida, em que Jorge, lateral esquerdo deles, perde uma dividida, Caio Paulista dispara, faz o cruzamento e Cano faz o gol. Um erro, um momento de desconcentração, ou enfim, de pé mole que o jogador do Palmeiras colocou, custou a vitória para eles. Eles são extremamente aplicados nisso. Diniz também provoca isso nos seus times, né? Isso é interessante. Vai ser muito interessante esse duelo de Abel Ferreira contra Fernando Diniz, principalmente nessa aplicação mental, nessa aplicação de concentração dos dois times na partida. Vai ser algo legal de se ver. Espero que seja um bom jogo. Sobre o Palmeiras, escalação, eles não devem poupar o time. Vem com o time padrão deles mesmos, a princípio, né? Essa notícia que a gente viu lá no GE. Globo. E aí aquele time que você sabe escalar, né? O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Esse é o time do Abel Ferreira. Fluminense, atenção, tá pendurados. Jogadores que, se tomarem cartão amarelo, não viajam para Curitiba para jogar na semana que vem. Dos titulares, Nino, só ele. Se Nino tomar amarelo, está suspenso. Dos outros jogadores, temos o Wellington, Iago Felipe, David Braz e William Bigode, esses jogadores que estão pendurados no Fluminense. Arbitragem da partida. A gente está falando neste momento de Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Ele apitou recentemente o jogo do Fluminense. E assim, eu vi muitas pessoas chamando ele de caseiro, né? Ele apitou o jogo recentemente contra o Santos. E muita gente fala sobre ele ser caseiro, né? Assim, os números mostram um pouco dele sendo caseiro em jogos do Fluminense, né? Não que ele tenha ação decisiva, mas, assim, a gente jogou 4 jogos em casa e ganhou 3 com ele apitando. A gente jogou 5 jogos fora e a gente, enfim, nesses 5 partidas fora, a última foi empate com o Santos,
mas foram 3 derrotas já. A única vitória, na verdade, que a gente tem de visitante com ele é contra o Sport lá em 2018. 2 gols de Pedro. Então, vamos torcer para que no jogo de hoje ele seja caseiro. Seja caseiro o Braulio da Silva Machado. O melhor é que a gente nem ouça falar do nome dele após a partida. Bem, transmissão. Hoje tem, hein? Hoje tem transmissão a partir das 6 horas da noite. Estarei lá direto no Maracanã, conversando com vocês no pré-jogo e depois transmitindo, narrando a partida na transmissão com o melhor som. O Premier não vai botar microfone na torcida do Fluminense tão maneiro igual o Boto, não. Beleza? Então, se você quer transmissão de torcida, show de bola? Vem aqui embaixo. Se inscreve e ativa o sininho para você acompanhar a transmissão 6 horas da tarde ou 6 horas da noite, hein? Aqui no Raiz Tricolor Fluminense Palmeiras, para você acompanhar. E após a partida tem pós-jogo aqui também, a live, a análise pocket, etc. Valeu, tamo junto, até a próxima.